Estamos ao vivo, bastidor climatrônico. Pô, cara, hoje eu fui no médico com a dona Yara. E aí, ó, por que eu uso muito analogia? Vamos começar aqui já batendo um papo. Porque eu uso muito analogia da eletrônica com a medicina. Ah, mano, porque tu queria ser médico e agora tu... Pô, nada disso, velho, nada disso. Se liga. Analisa os sintomas e tal, não sei o quê. Por quê? Fui no médico hoje com a dona Yara. E o médico, um dermatologista, cara, ele fez uma, que eu chamo na eletrônica de, agora vou fazer a comparação contrária. Ele fez quem assistiu a aula 3 do workshop Professor Climatrônico viu o meu método, né? O método OET. E o método OET é ouvir, a gente foi a primeira consulta lá, ele ouviu muito da gente, conversou bastante, ouviu muito dos sintomas dela, mas ele não ouviu... sim, ele ouviu muito, né, do que ela falou, do que eu falei também, tá, do que ela sentiu, tudo, enfim. Tá tudo bem, tudo tranquilo, é um dermatologista, né? Tudo que ela tava achando que tava estranho. Ouviu tudo, passou os exames. Então, OET, ó, ouviu, depois examinou. Passou os exames, cara. A gente voltou hoje com os exames. Passou muito tempo ainda ouvindo, então é um médico sensacional, cara. Médico sensacional. E aí ouviu muita gente, ouviu muito ela, conversou muito também, falou muita coisa e tudo, nos norteou de muita coisa. E foi analisar os exames de sangue, exame de sangue básico. Só que ele fez vários, enfim, analisar os exames. Analisou lá os exames um por um, detalhe, analisando, e cada ponto do exame ele ia explicando, ó, aqui tá bom, aqui tá baixo, e deveria estar assim por causa disso, disso. É por isso que você está com esse sintoma assim, assim, é por isso que por causa disso, isso. Em cima do exame, ele já começa a aferir muita coisa. Quando eu faço um exame na placa, quando eu faço uma pré-análise, quando eu faço uma análise por cima da placa, ou de acordo com o código de erro, eu já consigo prever ou alucinar a possível causa, o ponto onde pode estar com problema. Tá aparecendo aqui o braço do... Parece que é o microfone, né? Vou tirar aqui um pouquinho do YouTube. Então você consegue prever uma possível causa, tá? Ou o circuito que envolve aquele defeito, certo? Então você já consegue ter noção de muita coisa quando você já sabe qual o código de erro, qual o circuito que está apresentando aquele defeito. Tá ok? Beleza, fez tudo isso, cada ponto lá do exame ele ia falando, ó, isso aqui você... E aí ele começava a testar. Então eu falo, começa a testar os componentes. Restringir o circuito, começa a testar. Como é que é testar? Pô, isso aqui deu diferente, cara. Tu é muito ansiosa, Yara? Yara, tu tá sentindo isso aqui? Tu é muito... Tipo, começa a testar. No caso do médico é testar se o paciente tem algum sintoma que aquele exame que ele fez tem correlação. Na eletrônica, eu começo a testar o componente que aquele código de erro acusou tem relação. Aí eu vou no componente tal, analiso ali o componente e testo o componente, e faço um teste com ele, ver se ele tá ok. Até ele ir no ponto, no caso ele prescreveu tratamento, prescreveu 3 meses de medicamento e tal, de suplemento e tudo. Então ele passou, no caso, o que diferencia nessa questão, no meu caso, eletrônica, eu não vou transcrever, eu vou transcrever para a placa, né? Ó, vou te trocar aqui esse componente, porque vai ficar bom quando eu fizer essa troca. Fizer essa análise aqui, fizer esse teste, fizer essa reconstituição. Então ele passa ali para agir de fato agir de fato depois que ele tem os sintomas, depois que ele fez todos os testes que eles poderiam fazer, aí ele começa a agir. Ele prescreve um tratamento, prescreve alguma coisa. Então, pô, é o que eu faço todo dia aqui na bancada, cara. É o que acontece na bancada. Por isso que o método eu uso muito como exemplo a medicina. Porque eu vi no meu método hoje lá, o médico aplicando na gente. Entendeu? O método que eu utilizo nas placas eletrônicas, o método OAT, que eu desenvolvi para entender, diz, pô, o médico utiliza, cara, essa parada. Que massa, né? Que massa que ele utiliza. Então ele foi lá, analisando ponto a ponto e chegou. No caso, como ele executa é diferente de como eu executo. Um pouco diferente, né? Claro, o médico, aqui é placa eletrônica, mas se considerar que o meu paciente é uma placa eletrônica, quando eu vou executar, o tratamento é o quê? É restituir uma trilha, é dar um banho de verniz, é fazer uma limpeza, é fazer uma troca de pasta térmica, é trocar o componente defeituoso. Esse é o tratamento
que eu faço depois de ter feito todas as aferições possíveis. Entendeu? Então ficou muito mais claro ainda, com as experiências do dia a dia que a gente tem, que fica mais claro ainda o método que eu utilizo de análise de placa, né? Eu me vi analisando placa ali. Até falei para ele, doutor, eu utilizo isso aí no dia a dia para reparar placas. Para descarregar os capacitores. Lá uma daquelas lâmpadas em série, elas têm que ser 220. Bem-estar ar-condicionado. Tem que saber teu nome, cara. Quando a gente fizer a live de alunos, eu quero te conhecer e saber teu nome. Tem que ser 220? Cara, depende da tua região. Se tua região for 110, mas mesmo sendo 110, a máquina é 220, né? Se não for 220, tu usa duas de 110 em série. Porque quando tu descarrega o capacitor tem 380 volts. Certo? Aqui eu uso duas de 220, para ter ideia. Então tu pode usar duas de 110, duas em série de 110, que vai surtir o mesmo efeito, tá? De uma de 220. Eduardo! É o Eduardo. Tamo junto, Eduardo. Ficou claro aí, Eduardo? Beleza? Mas volta lá no grupo, que esses dias eu não tô olhando muito não, mas a partir de segunda-feira eu vou estar lá diariamente. Aí a gente ajuda mais. Você usa duas de 220? Isso, eu uso duas de 220, porque, por exemplo, capacitor tem 310 volts, né? 310 volts. Se eu botar um 220, posso correr o risco de queimar ela. Embora ele descarregue, as primeiras tensões ele descarrega bem rápido. Tipo, 310 ele cai mais rápido para 200 e pouco. Mas eu uso duas de 220 para ficar bem tranquilo. Tem uma margem de trabalho bem tranquila, tá? Eu utilizo duas lâmpadas, tá, Fábio? Eu utilizo duas lâmpadas. Pode ser só com uma? Pode ser só com uma. Uma lâmpada de 220, 120 watts, né? Eu uso duas. Justamente pelo que eu tô falando aqui. E quando eu vou lá pro VRF, que trabalha com 540 volts, aí obrigatoriamente tem que ser duas. Tá? Lá no VRF tem 300 e... O barramento do VRF, para descarregar o capacitor do VRF, tem que derrubar a tensão de 540 volts, em média, tá? Teoricamente, né? Então, preciso de duas lâmpadas para derrubar 540. Duas. Obrigatoriamente. No split não, pode ser uma. Pode ser uma. 310 você consegue descarregar. Como eu já montei pro VRF, a gente usa duas. E fica bem tranquilo. Eduardo, ontem outro aluno perguntou no YouTube isso daí. Como faço para reconhecer os componentes? Pois eu estou começando agora e às vezes os componentes têm a mesma aparência. Normal, principalmente CI tem a mesma aparência mesmo. Tem especificações diferentes. Como identificá-las? Analisando a especificação e analisando o datasheet. O datasheet, tem uma aula no curso onde eu explico o datasheet. Tem 20 aulas no meu YouTube que eu vou tirar do ar e vou botar na plataforma do curso. Só de análise de datasheet. Essas aulas com certeza eu vou tirar do ar do YouTube e vou botar só na plataforma, só para os alunos, tá? Porque é um conteúdo mais avançado do avançado do avançado. Eu tentei botar aqui no YouTube, gratuito, mas a galera, só quem é muito raiz da eletrônica entende aquilo ali. E no curso, inclusive, é das últimas aulas do curso quando eu falo de análise de datasheet. Então, cara, vai no teu time, no começo mesmo, vai entendendo. Lendo a especificação, pega a especificação que tem no componente, bota no Google e põe datasheet. Aí tu vai ver o documento dele. Aí nele te explica tudo sobre aquele componente, certo? Então, é assim que tu vai identificando componente a componente. Ah, André, mas quando não é CI, é outro componente, também tem datasheet, tá? Mas à medida que tu for tendo a tua vivência com a placa, for assistindo as aulas, módulo 1, módulo 2, vai conhecer muitos componentes, como testá-los, enfim. Então, tipo, é normal não conhecer e vai conhecendo desse jeito. Assistindo as aulas e analisando os datasheets, tá? No começo vai entender bulhufas nenhuma do datasheet, velho. Porque é todo em inglês. Ah, não, mas eu não sei inglês. Também não sei inglês não, cara. Mas tu vai ver nas aulas que eu explico, mesmo sem saber inglês, tem como você entender um datasheet. Mas você precisa ter primeiros fundamentos de eletricidade eletrônica. Então vai com calma, tá? Senão você pode se frustrar. Beleza? Eu já cansei de dispensar serviço na questão de defeitos de inverter. Por conta de não saber por onde começar. É isso aí, cara. Que bom que você se cansou disso aí. Aqui na minha cidade não tem ninguém que mexe. Sou de É de onde, homem? Sou de Guapimirim, Rio de Janeiro. Olha aí, velho, que massa.
Isso é que eu acho, outra coisa que eu acho incrível nessa parada, velho. Muita gente, ontem eu encontrei com os caras aqui em Fortaleza, os caras dizem, quando tu fizer o curso presencial, eu vou fazer contigo o curso. Só que, brother, de onde é que eu ia fazer um curso presencial? Ó, aqui, ó, aqui entre nós. Onde é que eu vou fazer um curso presencial? Quando é que eu ia conseguir fazer um curso presencial em Guapimirim, brother? Quando era? Eu moro em Fortaleza, no Ceará. Fortaleza, no Ceará, brother. Onde é que eu consigo fazer um curso nesse local? Eu tenho um aluno lá daqui, ó. O aluno tá aqui falando comigo. Em Guapimirim, no Rio de Janeiro. Isso online nos proporciona. Em época, tem gente me pedindo curso presencial hoje, cara. E os caras não posso, tá em quarentena, mano. Não dá nem pra juntar uma galera. Tá ligado? Porque se for presencial eu consigo fazer. Pô, é só limitação na tua cabeça. Hoje eu não quero mais fazer. Eu passei 5 anos da minha vida profissional, vamos dizer assim, me capacitando profissionalmente, indo todos os dias para um local para estudar, e gastava tempo de transporte, enfim, velho, um monte de coisa, horas e horas e horas, 5 anos, velho. Eu não quero mais isso, entendeu? Se o cara conseguir me tirar um curso em 3 meses que me gera um resultado, tô dentro, eu tô comprando, eu tô fazendo, entendeu? Se for o que eu quero, claro, né? Se eu for conseguir botar embaixo. É mais sobre mim do que sobre qualquer. É mais sobre mim do que a qualidade do curso. É mais sobre eu conseguir botar em prática o conhecimento que aquele curso me ensina. E não sobre o cara, o teu professor pegando na minha mão. Não existe isso, brother. Entendeu? Quando eu dava aula prática, eu não pegava na mão de aluno. Entendeu? Sempre tem um aluno que não quer fazer nada. Eu dava aula prática, de eletrônica, por exemplo, tinha um aluno que... A bancada geralmente tinha 3 alunos na bancada. Sempre tinha um que fazia tudo, os outros ficavam só no celular mexendo. Ficava marmanjo, velho. Marmanjão. Ficava só enrolando. Pô, o cara tá pagando ainda, dinheiro do bolso dele. Quando é menino, beleza, quem paga o colégio é o pai, a mãe. Aí o cara marmanjão, tiozão, escola técnica, tirando do bolso dele. E vai lá pra ficar mexendo no celular, tirando onda, frescando, brincando. Eu tava lá, dava minha aula pra quem queria assistir a aula e pronto. E tinha uns caras muito foda que queriam assistir a aula. Eu aprendia muito com meus alunos práticos. Tem uns alunos que tenho contato até hoje que são caras incríveis, mano. Professor, eu fiz um curso no ano passado de conserto de placas presencial de 5 dias. Não deu para aprender quase nada. Passa por cima de muita coisa. Melhor online. Fica vendo o curso 1 ano. Estão entendendo, galera? Galera, no online você dá pause. Você dá pause no online. Dá pause no presencial que não consegue, mano. É só crença de vocês. Crença de que, toda vida eu aprendi presencial. Tu não conhece online. É sensacional, cara. Por quê? Porque tu vai ter que fazer para tu aprender. Vai ter que criar a tua bancada ali, a mínima bancada viável para tu conseguir reparar. Quer melhor aprendizado do que esse, cara? Tu pesquisar um multímetro legal, tu comprar o teu ferro de solda, tu pôr a mão na massa, tu vai fazendo, tu vai errando. Certo? Se tu não tá errando, tu não tá aprendendo eletrônica. Se tu guarda isso aí, ó, a chave de hoje, se tu não tá errando, tu não está aprendendo eletrônica. Certo? A gente erra todo dia, Hoje, ó, e aí chega, arrupia, como diria o Matuto aqui no interior, arrupeia. Que é o que, cara? A gente reparou uma placa hoje, olha aqui, ó. Presta atenção, que eu tô lembrando disso agora, que eu fico todo arrupiado aqui. A gente reparou uma placa hoje, um Fujitsu, que passou pelos 2 concorrentes nossos aqui direto. Concorrentes direto da Lautec. O cliente aqui, eu vim do fulaninho, eu vim do cicaninho. Venho pra cá pra vocês. Passou por um, passou por outro. Eu compartilhei até com vocês aqui essa ideia, que era uma máquina trifásica da Fujitsu. E ninguém reparou. O cara passou orçamento, disse que ia reparar e não reparou. Foram 3 caras lá, fez o cliente comprar 3 placas novas, todas 3 erradas. A máquina tem 5 placas, mano. O cara errou as 3, doido. A máquina tem 5 placas. 5? 1, 2, 3, 4, 5. 3 na condensadora, basicamente. E 2 no evaporador. 5 placas. O cara mandou o cliente comprar as 3 e errou as 3, cara. Aí as 2 que faltavam, uma era que estava com defeito. Chegou pra gente aqui, a gente encontrou o defeito com estudo, com fundamento, com quebrando a pestana em cima, apanhando, reparando ali. Aí a gente conseguiu reparar. Não é fácil? Não, nunca é, cara.
Só que agora a gente entendeu o equipamento, identificamos a placa com defeito, infelizmente era no micro, tivemos que comprar uma placa nova, consegui a placa hoje, até pedi aqui no Instagram, foi o cara que fez no meu Instagram e disse, olha, eu tenho essa placa aí, o cara aqui de Fortaleza. Agradeço demais a ele aí, salvou um cliente nosso. Botamos a placa hoje, a placa voltou a funcionar, cara. Entendeu? Uma placa de uma máquina de 13 a 15 mil reais, um cassete, 40 e tantos mil ETUs. Pesquisa aí. Ah, André, tá esticando o valor. Pesquisa aí no Mercado Livre, cara. Pesquisa aí, 13 conto a máquina. Entendeu? Passou 3 caras lá. Passou por 2 concorrentes nossos. Chega na Lautec, a gente soa, mas a gente resolveu, cara. Olha que sensação, essa sensação é indescritível, mano. É indescritível, tá ligado? Eu fico aqui, vocês estão vendo que eu tô aqui. É isso que eu sinto, cara, quando eu tô reparando esse equipamento. Eu e o Mário apanhando aqui, velho. Estudos. Descobrimos o defeito, aí foi a saga para encontrar uma placa. Que não tem quem venda, não tem a pronta entrega, e conseguimos com um cara que ele tinha comprado e não tinha utilizado. Aí vendeu pra gente. Então, tipo, reparamos, voltou a funcionar a máquina do cara. Voltou a funcionar. E passou por todo mundo. É o que eu digo, climatrônico é o cara que manda pros peitos, velho. Sei, ninguém repara, manda pra cá. Eu não sei se eu vou reparar, não. Não sou bichãozão, não, velho. Longe disso. Agora eu te dou um diagnóstico. Diagnóstico eu te garanto. Reparar eu não sei, não. Se eu vou reparar, não. Porque às vezes não tem reparo. Mas diagnóstico, a gente passa. Preciso. Se o cliente tiver paciência, esse cliente teve paciência. A placa tá com um mês aqui com a gente. Um mês. Por quê? Porque eu não tinha trifásica, cara. Eu podia dizer, não tenho trifásica não, vou pegar essa máquina não. Traz por aí, máquina trifásica. Eu não tinha trifásica na Altec. Liga pro cara da Enel, desenrola a trifásica aqui, cara. Desenrola a trifásica por 2 semanas. Aí vamos trabalhar na máquina, trabalhando, sua. Encontramos os defeitos. Era na placa, não tinha como reparar a placa. Era no microcontrolador. Vamos atrás de uma placa nova. Mais 2, 3 semanas para encontrar a placa nova. Então o cliente teve paciência. Mas a gente suou e hoje conseguimos reparar. Está reparada. Entendeu? Está reparada, pronto para ser testada na máquina do cliente. Enfim, antes mandaram o cliente comprar 3 placas. Sobrou 2 opções. E era uma das opções que... O cara vai na sorte, mano. Chega lá, é placa, troca essa. O cliente propôs, aí o cara some do mapa. Aí o cliente chama outro. Aí o outro vai trocar outra placa. Ah, não, isso aí não é condensador não, é evaporador. Troca evaporador. Aí o cliente troca. O cliente só rodando na mão dos caras. Enfim. Pois é. Gladson Brandão. Se demorar muito para identificar o problema e o cliente não tiver mais paciência, o que sugere a ele? Que às vezes ele necessita muito. Pronto, quando o cliente não tem paciência de esperar o reparo, tem que comprar uma placa nova, né, cara? O máximo que eu consigo fazer para o meu cliente às vezes é conseguir a placa nova para ele, para não deixar ele na mão. Minha luta sempre é não deixar o cliente na mão, certo? Seja reparar na placa, seja comprando uma placa nova. Ah, não consegui reparar a tempo, cara. Ou o micro tá ruim. Pô, não consegue uma para mim aí? Eu dou meus pulos, tenho os contatos aqui, dou meus pulos e consigo uma placa nova pro cara, meio que seja usada. Eu compro a placa... A parte boa disso, climatrônica é isso. Eu compro a placa com defeito, que tem reparo, que tem defeito que não tem reparo. Aí compro a placa com defeito, reparo e passo pro cliente que está com a máquina parada, por exemplo. Então eu falo, quando eu entro em contato com a galera que eu preciso da placa, eu digo, galera, eu preciso de uma placa nem que seja sucata. Entendeu? Porque o cara tem uma sucata lá, ele me vende e eu passo pro meu cliente e não deixo ele na mão. Ou quando acontece, que aconteceu ontem, né? De eu passar pro cliente e orçar R$850 a placa. E aí, nova. Porque a dele não tem reparo e não consegui achar. Acontece. E aí, ele vai ter que... Assim, galera, ó, presta atenção. Se eu te contrato para instalar meu ar-condicionado. Eu contratei para instalar meu ar-condicionado. Certo? E aí... te contratei, mas eu quero que tu instale ele em 10 minutos. Tu consegue? Talvez não, né? Talvez não. Tem coisas que é impossível de fazer. Né? Tipo, ou pelo menos fazer de uma maneira correta. Mas vamos lá. Se tu vamos usar um exemplo hipotético. Vamos supor que tu instale em 6 horas. Se eu quiser que tu instale em 3 horas, como cliente, tu instala em 6. Vamos supor que tu instale em 6 horas uma máquina. Estou chutando um número aleatório. Mas eu, como cliente, quero que tu instale ela em 3 horas para mim. Metade do tempo. O que é que eu tenho que estar disposto? Ali pagar mais. Eu quero que você me entregue o resultado que você não costuma entregar. Certo? Outro dia um cliente meu ligou para mim, essa semana.
percalços do dia a dia, da lida com o cliente. Ligou pra mim, aí queria desconto, eu não costumo dar muito desconto, né? Não é muito do nosso agrado, a gente entrega muito mais valor do que o cliente pagou, porque eu acho do cara de todo jeito, eu só reparo mesmo quando o defeito é na placa e o cara não consegue. Enfim, passou o orçamento do cara, o cara queria desconto. Acabou que eu não dei o desconto, eu acho. Não teve desconto, aí a mulher dele veio falar comigo e ela queria o desconto, eu dava umas garantias diferentes. Quando eu reparo uma placa, garantia é um, quando eu vendo uma placa, eu dou uma garantia maior para dar uma segurança maior para o cliente. Ela quis dizer que eu não tinha confiança no meu serviço. Você não confia? Por que você dá uma garantia menor, não sei o quê? Eu disse, é complicado, vou lhe explicar. Enfim, eu tenho garantias que batam com a garantia dos técnicos. Não adianta nada eu dar uma garantia de 6 meses, se o técnico meu cliente, que é o técnico que terceiriza o serviço comigo, dá uma garantia de 3 meses. Não adianta nada. Porque o técnico, depois de 3 meses, ele não vai lá na casa do cliente dele e tirar a placa. Mesmo tendo a garantia minha. Então não caso. Só se eu tivesse os meus técnicos da Lautec para conseguir ir lá tirar nesse período. Enfim. Mas quando eu vendo a placa, como eu vendo uma placa que é recondicionada, vamos dizer assim, eu reparei, eu dou uma garantia pro cliente, eu dou uma garantia maior pro cara ficar... Porque o cara tem medo de comprar uma placa usada, entendeu? Reparada. Depois eu dou uma garantia de 6 meses. Aí ele ficou questionando isso daí, né? Aí eu falei o seguinte, a senhora quer pagar mais barato e quer ter uma garantia maior? Não tem lógica. Se a senhora for comprar uma televisão e a senhora for querer uma garantia maior, a senhora paga uma garantia estendida. Aí a senhora quer que eu faça mais barato, que o seu marido acabou de me pedir várias vezes o desconto, quer que eu faça mais barato e ainda lhe dê uma garantia maior, porque eu não confio no meu serviço. Aí não dá. E resumindo a história, ela ficou com o orçamento mais barato. Né? Então, tipo, às vezes também o cliente quer umas coisas meio surreais, cara. O cliente quer, eu quero agora, eu quero não sei o quê. Quem dita o teu serviço é tu, certo? Não é o teu cliente. Quem dita o teu serviço é tu, não é o teu cliente. Tu que sabe o que é que tu é capaz de fazer. Como é que eu vou deixar o cliente... Outro dia o cliente foi... Eu passei um orçamento, aí ele... Eu queria tanto, aí deu valor abaixo. Eu disse, vixe, parece que é eu que estou fazendo o serviço pra ti, né? Parece que é tu que tá fazendo o serviço pra mim, né? Aí comecei a botar risos, né? Eu disse, como assim? Eu queria tanto. Não, o cliente tem que querer não, pô. É o teu serviço, é tu que sabe o valor do teu serviço. Ah, vou instalar a máquina. Quanto é? Sei lá, R$400. Aí o cliente, eu queria 200. Tá bom. E aí? Então você não quer o meu serviço, né? Então, tipo, tem essa lei de raciocínio, não sei nem porquê. Mas, cuidado, às vezes o cliente não tiver paciência, ele que arque com a falta de paciência dele. Ah, não quer reparar? Tem uma nova aqui, cara. Se tu tiver, vende a nova. É mais caro, não tem paciência. Entendeu? Cara, tu encontra a ponte retificadora da retificada em qualquer placa de ar-condicionado. Qualquer placa que tenha uma fonte. Qualquer placa que tenha uma fonte. Na minha opinião, a oxidação é um dos problemas mais ruins de se resolver. Na minha opinião, a oxidação é um dos melhores problemas de se resolver. Por quê? Porque você tem... É o problema que você tem a melhor margem. Então é o melhor problema de se resolver. É melhor tu resolver o problema que tu ganhe R$100, ou é melhor tu resolver o problema que tu ganhe R$1.000? Qual é o melhor problema que tu resolver? Me responde aí, William Jorge. É mais difícil de achar? Pode ser, pode ser. Oxidação tem que ser mais paciente, na verdade. A dica master da oxidação é: põe um fone de ouvido, que nem eu tô aqui agora, põe uma boa música e vai de cara na placa, velho. Passa ali, se debruça sobre a placa e passa alguns minutos, quiçá horas. Se a cabeça engrossar, para, no outro dia volta nela, que tu vai conseguir entender e dominar ela. Com toda certeza. Certo? Oxidação é só questão de tempo. Todo reparo, na verdade, todo defeito é só questão de tempo. Onde achar os componentes é um problema. Sim, é um problema. É um problema que todos nós passamos, cara. E aí, quando é problema de todo mundo, deixa de ser... Eu deixo de estar me preocupando muito com isso. Por quê? Porque o meu concorrente sofre com isso também. O que me preocupa é se um problema meu... Por exemplo, o trifásico. Eu botei trifásico aqui. Botar trifásico aqui na Lautec me diferencia de todos os meus concorrentes que não tem trifásico. Aí eu busco. Entendeu? Saber onde é que tem um componente
Eu também estou buscando, né? Eu busco constantemente, mas é uma dificuldade do mercado. Não deixe isso te parar, certo? Eu sei que não vai te parar porque tu já está no curso, mas é um problema de todo o mercado. Todo mundo acha que acho difícil. Não entendi a referência de 100 mil. Ó, você falou o quê, William? Na minha opinião, a oxidação é um dos problemas mais ruins de se resolver, certo? Aí eu vou te dar uma conotação para tu ver como é um problema bom de se resolver. Eu sei que tu falou a questão de ser difícil, né, de resolver. Pode ser, não um dos mais difíceis, mas pode ser um dos mais difíceis. Só que é o melhor problema que você tem para se resolver. Por quê? Porque a margem de reparar uma trilha, ela é infinita. Se tu for fazer a divisão de quanto tu gastou pro quanto que tu ganhou. O que é margem? Não é nem divisão não, né, cara? Vou falar besteira. Retiro o que eu disse aqui. Mas tu não gasta nada para reparar uma trilha, por exemplo, que é uma oxidação, né? Tu não gasta nada. Quanto é que vale um pedacinho de fio? Não vale nada, pô. E aí tu ganha 100% do teu serviço. Aí a gente tem que comprar um GBT, tem que comprar um IPM, tem que comprar um microcontrolador, tem que comprar outra placa. Aí tu perde margem, tá? Então, o que é um problema difícil de resolver, talvez, é o reparo que mais te dá rentabilidade. Certo? Definitivamente, reparar uma placa é o reparo que mais te dá rentabilidade. Definitivamente. Certo? E detalhe, ó. Não existe... Existe, na verdade existe. Mas só é difícil o reparo só é difícil porque tu não tem conhecimento ainda para reparar ele. É incompetência nossa não reparar ainda aquele equipamento. Então, não... É difícil demais, não consigo. Incompetência minha. Competência minha. É difícil demais, competência minha. Por quê? Porque quando tu souber, quando tu descobrir qual é o defeito, então a gente analisa até descobrir o defeito. Quando tu descobre o defeito, aí, cara, ele se torna um defeito simples. Entendeu? Porque tu já descobriu, entendeu como é que funciona aquele defeito. Tu vai em cima do circuito. E esse aqui diferencia os mais experientes dos menos experientes. É esse tempo ali de lida, né? E quando você vira essa chavezinha aí, acabou. Ontem você falou sobre pedir para o cliente os motores dos ventiladores que você não tem. Se dá para adaptar, por que pedir um ventilador ou qualquer outra peça? Eu peço geralmente, 99% dos casos, eu peço as duas placas e os sensores, que é a parte eletrônica do sistema. Eu analiso toda a parte eletrônica do sistema. Às vezes eu peço ventilador porque eu não tenho, cara. Alguns não dá para adaptar. Por exemplo, a Daikin, a evaporadora da Daikin, tem um motor que tem um conector completamente diferente. Tu não consegue adaptar aquele BLDC, ele é um BLDC com dois conectores. Com um conector só, que não tem plaquinha interna no motor. Se você conhece o BLDC mais difundido no mercado, ele tem uma plaquinha interna no motor. O da Daikin ele não tem. Ele é simplesmente motor limpo e seco, tem a parte mecânica dele e tem o sensor Hall. E é um conector completamente diferente. Não dá para adaptar o motor BLDC mais difundido no mercado nesse modelo da Daikin. Não dá. Tem outro modelo da Electrolux que também a gente não consegue adaptar. Certo? Então, se você não tem ele, você não adapta aquele BLDC convencional. Os BLACs, super simples. O BLDC aqui pega um pouco. Quando é nesses casos, eu peço para o cliente trazer. Lembra que você falou sobre o fusível de botão? Então, eu não sabia dele. 3 dias depois, um cliente me ligou que a máquina havia parado. Aí foi esse dito fusível que deu problema. Tá aí, já lhe ajudei. Eu acho que foi... Viu comigo eu falando disso, então já deu certo. Se a placa tiver muitas trilhas oxidadas, vale a pena reparar? Porque você conserta antes de terminar, a sua garantia tem retorno. Às vezes não vale, tá, Vivaldo? Mas eu tive uma experiência em que deu tanto retorno que eu devolvi o dinheiro pro cliente. Uma vez só, cara. E a gente repara muita placa aqui, viu? Então não teve... Tipo, é raro de acontecer, tá? Mas com o tempo você pega o feeling e sabe, pô, vale a pena, não vale a pena. Às vezes você olha pra uma placa e você vê, não vale a pena não. Demora demais. Galerinha, 6 segundos. Tira um print aqui, ó.